A criança se recusou a sair da casa em chamas, até que algo incomum foi descoberto. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O relógio marcava um pouco depois das 11 da noite quando o som de vidro quebrando ecoou na escuridão, rompendo o silêncio mortal da madrugada. Meu Deus, tem fogo! Uma senhora gritou em pânico da janela do segundo andar da casa em frente, sua voz trêmula de medo. Era Dona Teresa, moradora daquela cidade há mais de 60 anos. Chamem os bombeiros, rápido, continuou a gritar, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Minutos depois, os moradores começaram a se aglomerar. Todos se reuniam do lado de fora da barreira, enquanto o vento frio chicoteava seus rostos como açoites. Os olhos arregalados de medo, de surpresa. Ninguém esperava que aquela casa, abandonada há tantos anos, pegasse fogo de forma tão violenta. Um homem chamado Juliano, dono da mercearia próxima, disse ofegante: Eu vi alguém correndo lá em cima. Não sei se era criança ou adulto. O som das sirenes soou intensamente. A equipe de bombeiros local chegou, liderada por Diego Oliveira, um bombeiro veterano, de porte alto e rosto sempre fechado, como se tivesse testemunhado tragédias demais na vida. Ele desceu do caminhão, colocou a máscara e gritou: Desenrolem as mangueiras. Dividam-se em duas equipes. Luiz e Mateus, venham comigo pela entrada principal. Cuidado com a estrutura da casa, não deixem desabar. Enquanto todos estavam focados em apagar o fogo, um grito agudo irrompeu do segundo andar. Voz de criança, aguda, gritando em meio ao mar de chamas. Eu não vou sair daqui sem ela. Todos se assustaram. Diego parou, levantou a cabeça e olhou. Em meio à fumaça negra espessa, a silhueta de uma criança apareceu na janela do segundo andar. Os olhos do menino estavam arregalados, refletindo pânico e dor. Me ajudem, por favor, ele gritou, com as lágrimas se misturando ao suor e à fumaça. A Isabela ainda está lá dentro. Diego imediatamente fez um gesto. Escada. Tragam a escada agora. Mateus, eu vou subir. Me dê cobertura. Todos correram para trazer a escada, mas as chamas cresciam cada vez mais, consumindo quase toda a fachada da casa. A fumaça espessa fazia todos engasgar. Diego subiu degrau por degrau, sem tirar os olhos do menino. Calma, garoto. Eu vou te ajudar. Por favor, salve ela também, o menino gritou novamente, antes de desaparecer de repente da janela. As pessoas lá embaixo ficaram horrorizadas. Droga, rosnou Diego. Eu vou entrar. Não posso esperar mais um segundo. Luiz o seguiu de perto. Eles arrombaram a porta com um martelo especial. As chamas rugiram como uma fera quando a porta se abriu. A temperatura lá dentro era insuportável, mas Diego não parou. Seguiu o som de choro vindo do segundo andar, subindo uma escada prestes a desmoronar. Diego correu, empurrou com força uma porta entreaberta. Lá dentro, em meio à fumaça densa, o menino estava encolhido num canto, abraçado a um ursinho de pelúcia chamuscado. Qual é o seu nome? Diego ajoelhou-se, colocando a máscara no menino. Nico, e soluçou o garoto. Mas a Isabela. A Isabela ainda está aqui. Eu não posso deixá-la. Ninguém vai ser deixado para trás, Diego respondeu rapidamente. Mas agora precisamos sair daqui. Senão, nenhum dos dois vai sobreviver para encontrá-la. Luiz apareceu atrás deles. Diego, o chão atrás vai desabar. Temos que sair. Diego pegou o Nico nos braços. O menino se debateu, e não. Eu não vou sair sem ela. Escuta aqui. Diego falou alto, ou você não vai conseguir salvar a Isabela se morrer aqui. Vamos sair primeiro, depois voltamos com mais gente. Entendeu? Nico olhou fixamente nos olhos de Diego. Depois de alguns segundos, ele assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Diego o segurou firme contra o corpo e correu pelo corredor, descendo as escadas no momento em que parte do teto desabava atrás deles com um estrondo. Assim que chegaram à porta da frente, toda a parte traseira da casa desmoronou.
As pessoas do lado de fora aplaudiram, mas os aplausos cessaram ao ver o rosto apavorado do menino. Dona Teresa se aproximou, trêmula. Garoto. Havia mais alguém lá dentro? Nico se agarrou a Diego, engasgado de emoção. A Isabela. Ela ainda está lá dentro. Eu disse que não sairia sem ela. Diego entregou Nico aos paramédicos, mas seus olhos continuaram fixos na casa, agora reduzida a uma estrutura enegrecida. Ele se virou para Luiz, a voz grave. Ainda não terminamos. Na manhã seguinte, a cidade de Campinas não estava mais com sua típica tranquilidade. As notícias do incêndio se espalharam mais rápido que o fogo da noite anterior. Moradores se reuniram ao redor da casa destruída, murmurando entre si. Alguns cochichavam, ouvi ele gritar o nome de alguém. Era Isabela, não era? Quem será essa menina? Morava na casa abandonada? Meu Deus, olha ali, tem até câmera. Os bombeiros disseram alguma coisa. Viaturas policiais isolaram a área. Fitas amarelas cercavam todos os lados. Diego observava de braços cruzados, rosto tenso, quando a equipe forense chegou. A chefe era a inspetora Ana Rocha, uma mulher de cabelos curtos e olhar cortante. Ela desceu do carro, tirando os óculos escuros enquanto perguntava. O que temos aqui? Diego assentiu com a cabeça, sua voz ficou ainda mais grave. Casa abandonada. O fogo destruiu principalmente o segundo andar. Resgatamos um menino chamado Nico. Ele não parava de gritar o nome de uma menina, Isabela. Disse que ela ainda estava lá dentro. Ana franziu a testa. Alguém encontrou o corpo ou vestígios de uma segunda pessoa? Ainda não, respondeu Diego. Por isso mantive a cena intacta. Esperei vocês. Ao mesmo tempo, os técnicos forenses entraram no local. Um homem de meia-idade chamado Samuel, veterano na área, se abaixou para inspecionar os escombros. Ele sussurrou para Ana. O fogo se espalhou muito rápido e mais a parte esquerda do segundo andar ainda mantém a estrutura. Podemos entrar. Ana assentiu. Ótimo. Comecem por ali. Na casa tomada pela fuligem, a equipe forense avançava com cautela sobre as cinzas. Diego entrou com eles, usando máscara. A luz das lanternas varria cada canto escuro. O silêncio era arrepiante. Aqui ponto, disse Samuel, apontando. Uma porta trancada por fora. As dobradiças ainda estão intactas, mas a parte inferior está chamuscada. Diego olhou com atenção. Trancada por fora? Sem janelas? Exato, confirmou Samuel. Ele colocou as luvas e empurrou a pesada porta. Acenderam as lanternas. Lá dentro havia um cômodo pequeno, com menos de 8 metros quadrados. Nas paredes, desenhos infantis feitos com giz de cera. Uma cama pequena, com lençóis infantis, estava deslocada de lugar. Próximo dali, pratos e tigelas de plástico, alguns brinquedos velhos, uma boneca com o braço arrancado. E uma câmera presa no teto. Ana entrou, seu olhar percorrendo todo o ambiente. Disse em voz baixa. Tem manchas de sangue seco e no canto da parede, embaixo do travesseiro. Samuel anotou. Essa câmera está intacta. Vou remover. Pode ter arquivos ainda. Diego cerrou os punhos. Olhou para a cama infantil, depois para a boneca com o braço arrancado. Eles mantiveram uma criança presa aqui desse jeito. Samuel ergueu os olhos. Não foi só uma. Tem 2 copos, 2 pijamas. Um maior que o outro. Ana se virou para Diego. O garoto Nico contou algo? Diego assentiu. Ele disse que Isabela cuidava dele enquanto estavam presos aqui. Mas há mais de um mês, a menina desapareceu de repente. Tiago, o suspeito, disse que ela foi embora a um ponto. Tiago? Ana franziu a testa. Quem é Tiago? Diego respondeu com a voz fria como gelo. Tiago Ribeiro. Ex-policial.
Foi demitido há 15 anos por agredir menores em um centro de detenção. Depois disso, desapareceu dos registros. Ninguém sabia onde ele estava. Aparentemente, era nesta casa abandonada. Ana apertou os punhos. Ele manteve crianças presas aqui por quanto tempo? No mínimo, 2 anos. Disse Diego. Samuel interrompeu, visivelmente abalado. Eu vi uma prévia dos vídeos dessa câmera. Ele ainda estava morando aqui recentemente. Tem cenas dele entregando comida, gritando com elas, e... E o quê? Perguntou Ana. Samuel respirou fundo. Ele gritou, não chore. Você só pode falar quando eu permitir, e então bateu com um bastão com força no chão. A câmera tremeu com o impacto. Diego virou o rosto, os lábios cerrados. Nesse momento, uma voz feminina soou na porta, com licença, e sou a doutora Beatriz, do pronto-socorro da cidade. Ana levantou o olhar. Estamos conduzindo uma investigação. O que houve, doutora? Beatriz, por volta dos 40 anos, com o cabelo preso num coque e expressão tensa, respondeu, acabei de fazer um exame preliminar no menino Nico. Ele tem várias marcas antigas de hematomas nas costas, nos pulsos há sinais de amarração. E reações psicológicas muito graves. Diego interrompeu, ele repetia sem parar, eu fiz algo errado. Eu não devia ter gritado. A culpa é minha que a Isabela foi punida. Beatriz engoliu em seco. Suspeito que Nico tenha sofrido manipulação psicológica, uma espécie de tortura emocional prolongada. O menino está obcecado com a ideia de que tudo de ruim aconteceu por culpa dele. Ana refletiu em silêncio. Precisamos de todos os dados da câmera. E analisar o DNA daquelas manchas de sangue. Samuel assentiu. Vou levar o equipamento e extrair o conteúdo. Diego olhou para Ana. Quero fazer parte de toda a investigação. Isso já não é mais apenas um incêndio. Ana concordou. Certo. Também preciso de alguém de campo como você. Do lado de fora, os moradores ainda estavam reunidos. Um senhor chamado Rafael, antigo carpinteiro, suspirou, eu sabia que tinha algo errado. Mas quem desconfiaria do Tiago? Ele era ex-policial. Todo mundo achava que só queria viver recluso. Uma mulher Paula, dona de um pequeno bar, interrompeu, eu já vi ele entrando naquela casa com uma menina. Mas ele disse que era a sobrinha dele, que estava de visita. Eu não tive coragem de perguntar mais. Ana virou-se para Diego, com o olhar frio. Silêncio. O silêncio de uma cidade inteira, e agora, uma criança sussurrando o nome de quem desapareceu. Diego não respondeu. Entrou novamente no quarto, olhou para a mancha de sangue, para os brinquedos antigos, e sussurrou. Isabela. Há quanto tempo você estava aqui? A sala de reuniões da delegacia de Campinas estava lotada naquele dia. Pastas, fotos coloridas, mapas, HDS, tudo espalhado sobre a mesa. Diego estava sentado de um lado, os olhos fixos na tela do laptop que exibia um vídeo extraído da câmera do pequeno quarto da noite anterior. Na imagem, um homem mais velho, calvo e com a barba rala, entra no quarto. Ele coloca uma bandeja de comida fria e plástica no chão, e rosna. Cale a boca e coma tudo. Estou cansado de você. O som de uma colher de metal arranhando ecoa agudo. Um menino encolhido num canto do quarto nem ousa levantar a cabeça. Diego ficou em silêncio. Tiago Ribeiro, disse Ana ao lado dele. Confirmado por reconhecimento facial. Enviamos a imagem ao Ministério da Justiça em Madrid e eles responderam em 4 minutos. Compatibilidade de 98%. É ele, com certeza, Diego assentiu, apertando o mouse com força. Aquele monstro era policial, depois sumiu sem deixar rastros. Agora sabemos onde se escondeu. Naquele momento, Beatriz entrou. Desculpem, trago informações do hospital. Ela se sentou e cuidadosamente colocou uma pasta sobre a mesa. Confirmamos, o nome completo do menino é Nicolas Vinícius Ramalho.
Desaparecido em dezembro, há 2 anos. A família registrou o sumiço em uma pequena cidade chamada São Carlos, a cerca de 120 quilômetros daqui. Ana levantou o olhar. A polícia de São Carlos investigou? Sim. Beatriz assentiu, mas não encontraram nenhuma pista. O caso foi arquivado há 8 meses por falta de progresso. Os pais dele ficaram devastados. A mãe Helena Ribeiro se recusou a sair de casa por 1 ano inteiro. A imprensa mal noticiou por falta de elementos especiais. Diego levantou-se de repente. Temos que ligar para eles. Agora. Eles precisam saber que o filho está vivo. Ana hesitou. Vou designar um agente para isso. Mas antes, há algo mais. Ela pegou uma pasta fina e abriu a primeira página. Encontramos um caderno em um armário parcialmente queimado, perto da escada do 2º andar. É um diário manuscrito de Tiago. Diego arregalou os olhos. O que ele escreveu? Ana abriu os papéis e leu em voz alta. Dia 57, o menino não para de chorar. Isabela canta para acalmá-lo, mas não adianta. Estou perdendo a paciência. Dia 131, Isabela obedece sem questionar. Ela é boazinha. Me ajuda a controlar o menino. Dia 200, Isabela perguntou sobre a família. Disse que eles a abandonaram. Ela ficou em silêncio. Ótimo. Maldito, e rosnou Diego. Ele transformou a menina em ferramenta para dominar o Nico. Usou o medo e a solidão para moldar os dois. Ana disse friamente, isso é tortura psicológica. Não há agressão física direta, mas ele isolou emocionalmente, fez com que acreditassem que apenas ele era o único em quem podiam confiar. Beatriz interveio, a voz baixa, e Nico falava da Isabela como se fosse uma mãe. Disse que ela contava histórias, cantava para ele dormir, ensinava a ler. Ele disse, da Isabela falou que eu não sou brinquedo dele. Eu sou de verdade. Diego murmurou, ela salvou o garoto da única maneira que podia. Ana virou outra página, seu olhar se escureceu. Tem um trecho em que Tiago escreve. Isabela quer ir embora. Eu não vou permitir isso. Logo em seguida, havia uma anotação curta. Noite 427, silêncio total. Nada mais escrito depois disso. Foi a noite em que ele separou os dois, afirmou Diego. Tenho certeza. Ana assentiu. A câmera não gravou nada naquele dia. Arquivo vazio. Nesse instante, outro policial entrou. Era o responsável por contactar as autoridades de São Carlos. Seu nome era João Vitor. Acabei de falar com a família do Nico. Eles não acreditavam no que ouviam. Helena, a mãe dele, quase desmaiou ao telefone. Diego baixou a cabeça. Quero ir até lá. Pessoalmente. Ana pensou por alguns segundos e assentiu. Vá. Leve Beatriz com você. Mas não diga muito sobre a Isabela. Ainda não sabemos o que aconteceu com ela. João Vitor disse timidamente, tem uma coisa, e pequena, mas estranha. Quando verifiquei os dados de residência, apareceu uma pessoa chamada Isabela desaparecida há 5 anos. A menina morava em Ribeirão Preto. Foi sequestrada no caminho para a escola, aos 10 anos. Ribeirão Preto? Perguntou Beatriz. Fica a quase 200 quilômetros daqui. Ana abriu o computador e digitou algumas palavras. Achei. Isabela Moreira. Nascida em 2007. Os pais deixaram o Brasil no ano passado, não aguentaram a dor. O caso foi arquivado por falta de pistas. Diego franziu o senho. Isabela Moreira. O nome confere. A idade também. Beatriz suspirou. Então ela foi levada antes do Nico. Ficou presa por mais tempo. E foi usada para manter o menino sob controle. Disse Ana, lentamente. Como uma peça no jogo. Ninguém disse nada por alguns minutos. O único som era do vento passando pela janela.
Depois disso, Diego e Beatriz deixaram a delegacia e pegaram a estrada rumo a São Carlos. No caminho, Diego comentou de repente: "Você acredita que ele só tinha aquela casa?" Beatriz balançou a cabeça. "Já trabalhei com casos de abuso infantil. Pessoas como Tiago e sempre tem um plano B. Pode haver outra casa, até cúmplices." "Então, e a Isabela ainda pode estar viva?" murmurou Diego. Beatriz olhou pela janela. "Esperamos que sim." No Centro de Acolhimento Infantil de Campinas, a sala de recuperação psicológica era mantida em completo silêncio. A luz suave da janela iluminava os olhos tristes de Nico. O menino abraçava o ursinho chamuscado que os bombeiros encontraram entre os escombros. O brinquedo tinha uma orelha rasgada e ainda cheirava a fumaça. Sentada à sua frente, estava Clara Moreira, psicóloga infantil. Ela falou suavemente, com um tom calmo como a brisa. "Nico, como você está se sentindo hoje?" O menino não respondeu, apenas apertou o urso com mais força. Depois de um tempo, sussurrou: "Ela não voltou." "Ela quem?" perguntou Clara. "Isabela." Nico levantou o rosto, os olhos vermelhos. "Esperei, mas ela não voltou." Clara assentiu. "Você pode me contar a última vez que viu Isabela?" Nico engoliu seco. Sua voz saiu fraca, entrecortada. "Foi em uma noite fria. Mais fria que a do incêndio. Ele e o Sr. Tiago e entrou tarde no quarto. Chamou a Isabela para fora. Não ouvi direito o que disseram e só sei que a porta bateu forte." "E depois?" Clara se inclinou um pouco. "Não ouvi mais passos. Nem o som da colher de metal. Nem canção de ninar. Nem Isabela." Ele abaixou a cabeça. "Acho e que ele fez alguma coisa com ela." Clara ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: "Você viu algo pela câmera? Alguma coisa estranha?" A câmera não mostrava a porta. Mas ouvi briga. Pela primeira vez a Isabela gritou. Ela disse: "Eu não vou fazer mais isso." Depois teve um barulho forte e aí silêncio para sempre. Clara engoliu em seco. "Você acha que ela ainda está viva?" Nico assentiu, devagar. "Sonhei que ela estava ao lado da cama, dizendo: 'Fica quieto, vai ficar tudo bem.' Ela nunca mentiu para mim." Na delegacia, Ana Rocha bateu com força o maço de papéis na mesa. Nenhum vizinho ouviu os gritos. Ninguém chamou a polícia. "Estamos cercados por dezenas de pessoas, e ninguém fez nada." Samuel, o perito, entrou. "Temos os resultados da análise de sangue. As manchas no quarto pequeno não são do Nico." Ana se levantou abruptamente. "São da Isabela?" Samuel assentiu. "Compatível com o DNA de Isabela Moreira, a menina desaparecida de Ribeirão Preto há 5 anos." Diego entrou na sala de reuniões, ouviu a frase e seu rosto fechou-se. "Então ela se feriu. E não foi tratada. Não temos corpo." Ana enfatizou. "Não há prova de que ela morreu. Ainda precisamos procurar." Diego disse baixo: "Quero voltar a casa. Há algo lá que não vimos." Ana concordou. "Leve João Vitor e um técnico com câmera térmica. Vasculhem tudo." Na tarde do mesmo dia, Diego e João Vitor voltaram à casa abandonada, agora reduzida a uma estrutura queimada. Diego parou na escada quebrada, observando a lanterna varrer os cantos. João Vitor se agachou perto de uma parede. "Diego, olha isso. Uma trança parcialmente queimada. O grampo ainda tem sangue seco." Diego se abaixou, usando luvas para levantar a evidência. "É da Isabela. Ela foi arrastada. Talvez levada para o térreo?" João Vitor assentiu. "Tem um alçapão atrás da cozinha que desabou." Samuel disse que não conseguiu entrar por causa das cinzas. Diego iluminou o local e se esgueirou pelos escombros. Atrás, havia uma abertura de ventilação lacrada.
Ele se aproximou e sentiu cheiro de mofo e fumaça. João Vitor, me dá a alavanca. Com um golpe forte, a grade se soltou. Um corredor estreito se revelou sob o chão. Escuro, apertado e profundo. Meu Deus, e murmurou João Vitor. Ele construiu um túnel para tirar as vítimas da casa principal. Diego entrou primeiro, a lanterna revelando as paredes úmidas. Quanto mais avançavam, mais frio e úmido o ar ficava. Ao final do túnel, encontraram um quarto fechado sem janelas, com um colchão mofado, algumas fotos rasgadas e sangue espalhado pelas paredes. Diego tremia segurando a lanterna. Ela foi mantida aqui. João Vitor tirou fotos com o celular. Vamos mandar tudo pro laboratório. Diego se virou. E examinem toda a área ao redor da casa. Isabela pode ter tentado fugir. Se estava ferida, deve ter deixado rastros. Naquela noite, Diego ficou no terraço, olhando para o céu nublado de Campinas. Beatriz trouxe um café, perguntando suavemente: Você acha que ela ainda está viva? Diego franziu o senho. Ninguém sobrevive a tanta dor e a menos que tenha um motivo. E Isabela tem um motivo, e Nico. Beatriz ficou em silêncio. Ela colocou a mão no ombro de Diego e sussurrou: Que ela ainda esteja por aí. Esperando ser encontrada. Em um canto distante de Campinas, em um hospital afastado do centro, uma enfermeira chamada Camila Vasconcelos tomava notas enquanto falava com o médico. A paciente número 14 ainda não fala. Só fica olhando pela janela o dia todo. Mas ontem à noite ouvi ela murmurar dormindo. O médico franziu a testa. Você entendeu o que ela disse? Camila assentiu. Bem claro. Ela disse: E Nico, e não tenha medo, e eu nunca vou te deixar. Ana Rocha entrou apressada na sala do setor de perícia, onde Samuel estava revisando os últimos vídeos restantes do HD antigo. Na tela, dezenas de arquivos com nomes aleatórios. Quantos você já viu? Ela perguntou, séria. Samuel tirou os óculos e esfregou os olhos. Apenas 8. E sinceramente, queria destruir esse computador. Precisamos da verdade, Samuel. Toda ela. Ele assentiu e abriu o próximo vídeo. Na tela, Tiago aparecia olhando diretamente para a câmera. Sua voz era fria. Treinamento. Fase 3. O menino já responde aos comandos básicos. Ao lado dele, estava Nico, que aparentava ter apenas 6 anos, tremendo, com os braços soltos ao lado do corpo. Tiago levantou a mão e disse: Sente. Nico sentou imediatamente. Levante. Olhe para o chão. Não fale. Não respire. Ana fez uma careta. Ele chamava isso de treinamento? Sim, respondeu Samuel, mudando para outro vídeo. Olhe este. Tem relação com a Isabela. O vídeo começou, mas o ambiente era diferente, num espaço estreito, mal iluminado. Tiago estava conversando com um homem vestido de preto, voz grave e rouca. A garota mais velha já controla o menino. Não quero atrasos. O outro respondeu. Calma. O caminhão chega na quinta. Você tem que deixá-los prontos. Ana ficou chocada. Caminhão. Tráfico de pessoas? Samuel assentiu, silencioso. Ele não agia sozinho. Nesse exato momento, Clara ligou. Sua voz estava tensa. Aqui é a Clara. Acabei de conversar mais com o Nico. Ele falou sobre um quarto cheio de malas, outras crianças, e uma vez em que Isabela foi amarrada numa cadeira. Ana cerrou os dentes. Você tem certeza? Absoluta. Disse Clara. Nico contou que, um dia, Isabela foi arrastada para um depósito por Tiago e um homem desconhecido. Depois disso, ela passou uma semana sem falar. Obrigada. Vou mandar revistar o depósito. Ana desligou, virou-se para Samuel. Passe esse setor para o João Vitor. Quero montar o dossiê completo da rede.
Tiago é só a ponta do iceberg. Enquanto isso, Diego estava num bar antigo, reencontrando um velho amigo Vitor Martins, ex-colega de Tiago nos tempos de polícia. Por que me chamou aqui? Vitor perguntou, desconfiado. Já me aposentei. Por que você sabe de alguma coisa? Respondeu Diego, direto. Vitor ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Eu me lembro, e uma vez vi o Tiago conversando com um cara marroquino. Sempre usava óculos escuros, nunca falava muito. A gente achava que era um atravessador de drogas. Mas agora eu desconfio. Você lembra o nome dele? Perguntou Diego, ansioso. Chamavam ele de Joseph, alguma coisa assim. Não sei o sobrenome. Mas tenho certeza de que ele esteve naquela casa abandonada no ano passado. Diego anotou tudo. Obrigado. Você deveria ir até a delegacia e fazer um depoimento oficial. Você acha, e quantas crianças passaram pelas mãos dele? Vitor sussurrou. Diego apertou os punhos, os olhos vermelhos, basta uma, e já é demais. Tiago Ribeiro fugiu de Campinas, disse Ana Rocha, pronunciando cada palavra com firmeza ao entrar na sala de reuniões. Ele usou documentos falsos e comprou uma passagem de ônibus para Vitória 3 dias antes do incêndio. Ou seja, e ele não pretendia voltar. Diego bateu com a mão na mesa. Ele incendiou a casa para apagar provas. Isabela, câmeras, evidências, e tudo. Emitimos um mandado de prisão em nível nacional, disse João Vitor, entrando com uma pasta. Inclui fotos, descrição física e histórico criminal. Mas esse sujeito já está acostumado a desaparecer. Temos alguma pista nova? Perguntou Ana. Temos. João Vitor assentiu. Uma testemunha chamada Luciana Nascimento, funcionária na rodoviária de Barbacena, disse que viu um homem com aparência semelhante a Tiago ontem. Ana concordou com a cabeça. Tragam ela para depor. Algumas horas depois, Luciana estava sentada diante de Ana, segurando um copo de água, tremendo levemente. Você tem certeza de que era Tiago Ribeiro? Perguntou Ana. Luciana assentiu. Vi ele entrando no banheiro masculino de manhã cedo. Quando saiu, estava com outro casaco e boné. Mas o rosto, e era muito parecido com a foto do jornal. Para onde ele foi depois? Perguntou Diego. Pegou um táxi. Lembro da placa porque terminava com 7.777, respondeu Luciana com convicção. Ana olhou para João Vitor. Ache esse taxista. 2 horas depois, o taxista Matheus Santana apareceu. Vestia um casaco grosso e as mãos ainda estavam sujas de graxa. Lembro bem daquele cara. Matheus disse logo. Estava frio, e ele me pediu para levá-lo até uma pensão chamada Pensão Oliveira, em Curitiba. Ele estava com alguém? Perguntou Diego. Não. Mas falava o tempo todo no telefone. Usava português com umas frases em árabe no meio. Matheus franziu o senho. Parecia estar dando ordens. Ana apertou a caneta entre os dedos. Então ele está tentando sair do país. A equipe especial agiu imediatamente. A polícia de Curitiba foi alertada. Uma unidade tática GIOE cercou o Hotel Los Olivos às 3 da manhã. Não sabemos se ele está armado, disse Ana pelo rádio. Mas é perigoso. Não deixem ele fugir de novo. Diego colocou o colete à prova de balas e entrou com a equipe de choque. Todos avançaram em silêncio, com o som das botas sobre o piso de madeira sendo o único ruído. O líder do GIOE, Raul, sinalizou com a mão. Quarto 204. Tem luz acesa lá dentro. Diego se aproximou e gritou, polícia. Abra a porta. Sem resposta. Abra. Aqui é a polícia. A porta permaneceu fechada. Raul sinalizou. Usem o ariete. Bum! A porta foi arrombada. O quarto estava vazio, apenas uma mala aberta, a cama desarrumada e a janela dos fundos escancarada. Ele fugiu, gritou Diego. Raul olhou pela janela.
Tem uma corda descendo para o andar de baixo. Ele escapou pela saída de emergência. Todos correram escada abaixo. Na mesma hora, na estação ferroviária Curitiba e Rosa de Lima, um homem com boné puxado até o rosto passava rapidamente pelo controle, segurando um bilhete com destino a Belém. Nombre? Perguntou o fiscal. Juliano Lopes, respondeu ele em voz baixa. O fiscal olhou o bilhete e assentiu. Adelante. O homem entrou no vagão 5. Menos de 5 minutos depois, Diego e Raul chegaram à estação. Ana gritou pelo rádio. Ele embarcou. Vagão 5. Interceptem a locomotiva. Dentro do vagão, Tiago estava sentado perto da janela, observando ao redor com desconfiança. Pegou o celular e escreveu uma mensagem. Já estou fora. Vamos sair hoje à noite. Outras 2 crianças estão a caminho. De repente, a porta do vagão se abriu com força. Diego entrou com a arma em punho. Mãos para o alto. Tiago levantou-se num salto, sacando uma faca pequena da manga e gritando, e nunca. Raul surgiu por trás, tomou-lhe a arma e o jogou no chão. Tiago berrava em fúria, eles são meus. Diego deu um soco no rosto dele. Aquela menina não pertence a ninguém, seu desgraçado. A coletiva de imprensa foi realizada na pequena praça em frente à Prefeitura de Campinas, apenas 2 dias após a prisão de Tiago Ribeiro no trem para Belém. A mídia, moradores e até pessoas de cidades vizinhas se reuniram em massa, todos com expressões de indignação e choque. Essa cidade sempre se orgulhou de ser tranquila, segura, e murmurou um homem de meia idade para a esposa. E esse monstro viveu entre nós por anos. No púlpito, Ana Rocha usava um terno escuro, sua voz cortante como aço. Confirmamos, o Tiago Ribeiro, principal suspeito de sequestro e cárcere de diversas crianças, ex-policial de Campinas, foi capturado e está sob custódia em Curitiba. As provas obtidas durante a investigação indicam ligação dele com uma rede interestadual de tráfico humano. Sussurros percorreram a multidão. Um idoso de cabelos brancos levantou-se, indignado. O Tiago já foi na minha casa pedir assinatura para se candidatar ao Conselho Municipal. Eu confiei nele. Dona Teresa, que denunciou o incêndio, chorava silenciosamente. Morei em frente àquela casa por quase 20 anos. Vi a Isabela algumas vezes. Dei bala para ela. Achava que era sobrinha dele. Um repórter ergueu a mão. Inspetora Ana, há outras pessoas da cidade envolvidas? Ana olhou diretamente para a multidão. A investigação está sendo ampliada. E algumas pessoas desta comunidade sabiam ou suspeitavam, mas por medo, ou por conveniência, escolheram o silêncio. O silêncio tomou conta da praça. Na delegacia, Diego conversava com um homem mais velho, o ex-policial Luiz Barbosa, colega de Tiago quase 2 décadas atrás. Luiz não conseguia encarar Diego. Suspirava, o olhar pesado. Eu vi, e o jeito como Tiago olhava para crianças. Aquele olhar, e não era normal. E o que o senhor fez? Diego perguntou entre os dentes. Eu fiquei calado, sussurrou Luiz. Naquela época, eu precisava do emprego. Estava prestes a me aposentar, e tive medo. Medo de ser arrastado se denunciasse. Nunca imaginei que as coisas chegariam tão longe. Diego apertou os punhos. Isabela desapareceu em 2017. Nico foi sequestrado em 2021. Quantas crianças mais, o senhor tem ideia? Luiz abaixou a cabeça, lágrimas caindo. Eu sou um covarde. Do outro lado da cidade, o Dr. Álvaro Mendes, dono de uma clínica particular, era interrogado por Ana. O senhor já atendeu uma menina chamada Isabela Moreira, correto? Perguntou Ana. Álvaro suava. E não lembro direito. Aqui está o prontuário, com sua assinatura. Ana empurrou uma ficha médica. Ela foi atendida por fratura no braço, em 22 de março de 2020. Acompanhada por um homem chamado Tiago Ribeiro. E o senhor receitou analgésicos, sem reportar nenhuma suspeita.
E ele disse que era filha dele. Eu não quis criar problema. Ele me pagou bem, bastante. E o senhor escolheu o silêncio? Álvaro abaixou a cabeça. Eu errei. Eu sei. Mas, e na hora, achei que era só um caso de família. Ana o encarou como se estivesse diante de uma mancha irreversível. Por causa do seu silêncio, Isabela passou mais 2 anos no inferno. No centro de acolhimento, Clara Moreira ainda passava horas todos os dias conversando com Nico. Mas naquele dia, o menino estava especialmente calado. Nico, você não quer conversar hoje? Clara perguntou. O menino balançou a cabeça. Depois de um tempo, falou baixo. Sonhei com a Isabela. Ela estava sentada no escuro. Eu chamei, mas ela não respondeu. Clara respondeu com doçura, talvez, e ela esteja precisando de alguém para ajudá-la a sair da escuridão. Mas quem vai procurar por ela? Nico levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Quem, e se todo mundo só sabe ter medo e ficar em silêncio? Clara não respondeu. Apenas segurou firme a mão do menino. E sussurrou. Eu vou. Naquela noite, Diego estava sozinho no escritório, olhando para a pilha de dossiês sobre crianças desaparecidas nos últimos 10 anos. O vento frio da janela aberta soprava, trazendo o cheiro úmido de um inverno que ainda se recusava a ir embora. Beatriz entrou, segurando um copo de café quente. Você devia descansar mais cedo, disse Diego, sem tirar os olhos dos papéis. E você? Ele permaneceu em silêncio. Beatriz colocou o copo na mesa. Acabei de receber um relatório do Hospital Santa Clara onde uma menina sem identificação foi internada no mês passado. Ela está em choque psicológico grave. Não fala, não reage. Apenas, e murmura o nome Nico enquanto dorme. Diego levantou o olhar. Me manda o endereço. Na manhã seguinte, Diego e Clara foram juntos ao Hospital Santa Clara. No caminho, Clara sussurrou. Você acredita que ela ainda esteja viva? Eu não me permito mais ter esperança, respondeu Diego. Mas eu também não consigo ficar parado. Quando chegaram ao quarto, a enfermeira Camila Vasconcelos os encontrou. Ela ainda não falou nada. Mas, e ontem à noite, ela se sentou na cama, ficou olhando pela janela por muito tempo. Os lábios se mexiam e acho que murmurava o nome de alguém. Clara aproximou-se da cama. Sobre o lençol branco, havia uma menina magra, de cabelos emaranhados, olhos fundos, o rosto pálido, mas ainda com um traço de doçura. Clara sussurrou, vi Isabela. A menina piscou suavemente. Clara sentou-se, a voz trêmula. Nós encontramos o Nico. Ele está seguro agora. Mas ele ainda espera por você. Ainda acredita que você está viva. Uma lágrima escorreu pela bochecha da menina. Diego ficou imóvel. Virou-se para Camila, com a voz embargada. Nós a encontramos. Isabela ainda não tinha dito nenhuma palavra. Sentava-se encolhida na cama branca, a luz da janela iluminando seu cabelo embaraçado. O rosto dela parecia sem expressão, como se todas as emoções tivessem sido congeladas pela tempestade do passado. Clara sentou-se ao lado, colocando a mão levemente sobre a dela. Isabela, ela sussurrou, você não precisa dizer nada. Só ouvir já é suficiente. Eu vou te contar sobre o Nico. Os olhos de Isabela piscaram suavemente. Ele ainda carrega o ursinho que você deu. Você se lembra? Clara disse com ternura. Ele gritou seu nome no meio do incêndio. O Nico não queria sair se não fosse com você. Uma gota d'água brilhou no canto dos olhos de Isabela. Mas ainda não disse nada. Clara continuou, ele contou que você o fazia dormir contando histórias todas as noites. Ele acredita que você está viva. Acredita que você sobreviveu. E agora, você está aqui. Isabela virou a cabeça devagar, olhando para Clara. Seus lábios se moveram. Nico. Clara assentiu. Sim.
Nico. Ele está bem? Isabela perguntou, com a voz fraca, despedaçada. Clara apertou sua mão. Ele está esperando por você. Ao mesmo tempo, na delegacia, Diego estava em reunião com Ana e João Vitor, junto ao promotor-chefe, preparando a acusação contra Tiago Ribeiro. Coletamos provas físicas, testemunhos e documentos suficientes para processá-lo por 7 crimes, relatou Ana. Incluindo sequestro de menores, cárcere privado, abuso físico e psicológico de adolescentes, falsificação de documentos, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e tráfico humano. O promotor assentiu. Bom. Mas e a rede com quem ele estava ligado? E o tal do Joseph? João Vitor respondeu de imediato: prendemos Joseph em Vitória hoje de manhã. Ele estava prestes a embarcar 3 crianças em um container com destino à França. Diego disse com firmeza: Tiago nunca mais vai sair. Quero ter certeza disso. O julgamento será público, disse o promotor. Todo o dossiê será aberto. Chega de silêncio. Uma semana depois, no Centro de Recuperação Psicológica, Clara levou Nico até o pequeno Jardim dos Fundos. O menino vestia um suéter azul, ainda segurando o velho ursinho. Ele apertava a mão de Clara mais forte que de costume. Por que você me trouxe aqui? Nico perguntou baixinho. Porque alguém quer te ver. Clara sorriu. Nesse momento, a porta se abriu. Isabela entrou, caminhando devagar, os olhos ainda tímidos. Mas ao ver Nico, seus olhos brilharam de forma única. Nico parou por um instante. Então correu, como por instinto. Isabela! Isabela! Ele gritou, chorando. Você tá viva mesmo! Isabela também chorava. Os dois se abraçaram forte, como se temessem que, ao soltar, tudo desaparecesse. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, alguns enxugando as lágrimas. Eu achei que você tinha morrido, soluçou Nico. Eu também achei que nunca mais te veria, disse Isabela, com a voz embargada. Mas eu sempre ouvi sua voz, e dentro da minha cabeça. Você não desistiu. Você me chamou. Clara virou o rosto, os olhos marejados. Diego aproximou-se, parando ao lado dela. Você conseguiu. Diego murmurou. Não, sussurrou Clara. Foram eles que conseguiram. Naquela tarde, Ana entrou na sala de interrogatório onde Tiago estava sentado com a cabeça baixa, algemado à mesa. Já não havia traços de frieza, ele estava magro, com os olhos apavorados. Parece que o senhor não está mais tão altivo. Ana sentou-se, colocando uma pasta sobre a mesa. Tiago Ribeiro, o senhor será julgado no Tribunal Penal Nacional. A pena solicitada, prisão perpétua. Tiago riu de canto de boca. Eu me preparei para isso. Não vou pedir desculpas. Não precisa. Ana respondeu friamente. Só quero que escute uma coisa. Ela ligou o gravador. Uma voz infantil soou, fraca mas clara. A Isabela disse que eu não sou brinquedo dele. Ela disse que eu sou uma pessoa de verdade, e que eu tenho o direito de ser livre. Ele não pode roubar isso para sempre. Tiago apertou as mãos, os lábios tremendo. Ana levantou-se. Você perdeu. Não para a justiça. Mas para 2 crianças que você achou que podia quebrar. Naquela noite, no pequeno apartamento de Clara, ela e Diego jantavam com as 2 crianças em uma mesa simples, mas cheia de calor humano. Na parede, alguns desenhos feitos por Nico e Isabela, uma casa, árvores e uma família. "Cê Clara?" Isabela chamou. "Sim, querida." E onde eu e o Nico vamos morar agora?" Diego olhou para Clara. Ela sorriu, pegando as mãos dos dois. "Se vocês quiserem, ir aqui. Comigo e com o tio Diego." Nico levantou o rosto. "Sério?" "E você, Isabela?" perguntou Clara. Isabela olhou para Diego, depois para Clara, depois para Nico. Ela assentiu, os olhos brilhando. "Eu quero."
Diego concordou. Então, essa será nossa casa. A luz da tarde atravessava suavemente a cortina branca. Na pequena sala de Clara e Diego, o cheiro de pão torrado se misturava ao aroma de limão do difusor, criando um ambiente acolhedor. Isabela e Nico estavam sentados no tapete, folheando um livro de contos de fadas que Clara comprara no dia anterior. Você lembra? Nico riu baixinho. Aquela história da princesa que virava pomba? Isabela inclinou a cabeça. Lembro sim. Eu contava para você toda noite e até desenhei uma pomba na parede. É isso. Nico sorriu. Você disse que um dia a gente ia voar para longe daquele lugar, igual a uma pomba de verdade. Isabela assentiu, os olhos úmidos. E no fim, a gente voou mesmo. Diego saiu da cozinha com 2 xícaras de cacau quente. Entregou uma para cada criança. Cuidado que está quente. Mas tomem, depois vamos brincar no jardim. Clara veio por trás dele e colocou a mão em seu ombro. Você está se tornando um ótimo pai. Diego sorriu. Ainda estou nervoso. Clara piscou. Eu também. Uma semana depois, no Tribunal de Curitiba, o julgamento de Tiago Ribeiro começou publicamente. As cadeiras estavam todas ocupadas. Helena, mãe de Nico, também estava lá, ao lado de um advogado. Ela usava preto, os olhos fundos, mais firme. O juiz leu as acusações. O réu Tiago Ribeiro é acusado por sequestro, cárcere privado, abuso físico e psicológico de menores, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e participação em rede de tráfico internacional de pessoas. Tiago permaneceu calado. Sentado, cabeça baixa, olhar vazio. Sem gritos, sem frieza, apenas o silêncio. O advogado de defesa tentou pedir redução de pena por instabilidade mental. Mas o juiz balançou a cabeça. Não há nenhuma evidência de perda de controle. Pelo contrário, tudo foi planejado, documentado e executado com método. O júri sentencia em prisão perpétua. Um aplauso ecoou no fundo da sala. Depois outro. E mais. Ninguém tentou impedir. Helena chorava, cobrindo o rosto. Diego apertou a mão de Clara com força. Naquela noite, os 4 estavam à mesa de jantar. A refeição era simples: ovos fritos, pão e legumes salteados. Mas os rostos estavam mais iluminados do que nunca. Amanhã eu volto para a escola, disse Isabela, baixinho. Tô um pouco nervosa. Vai ficar tranquila, Nico respondeu. Eu vou sentar do seu lado. A Clara já matriculou a gente. A Clara tá certa. Diego assentiu. Agora não somos só uma família. Somos um time. Então, e o time tem nome? Perguntou Nico, animado. Clara riu. Vamos chamar de Time das Pombas? Isabela olhou para cima, os olhos brilhando. Eu gosto desse nome. Na manhã seguinte, sob o sol dourado, Isabela e Nico corriam pelo quintal. Diego consertava a varanda, o martelo batendo num ritmo constante. Clara, na cozinha, mexia ovos na frigideira, espiando os dois pela janela. Isabela acenou, e tio Diego. Olha! Ela lançou ao ar uma pipa de papel em forma de pomba, que subiu alto, voando no céu limpo. Diego riu alto, voa bem alto. Bem longe no céu da liberdade. Nico correu atrás, gargalhando. Irmã! Eu peguei ela. Clara observava aquela cena, apertando levemente a colher. Naquele instante, toda dor, toda escuridão, todo trauma, e pareciam dissolver-se na luz suave da manhã. Uma família sem laços de sangue. Mas nascida da destruição, do inferno e que, juntos, alcançaram a luz. Essa história é um chamado contra o poder destrutivo do silêncio e da indiferença. Quando uma comunidade vira o rosto diante dos sinais, o mal cresce e destrói o que há de mais puro. Mas é justamente da dor mais profunda que nascem a esperança, o amor, a coragem capazes de curar até as feridas mais sombrias.
A verdade deve ser dita, e só quando caminhamos juntos pela justiça, o mal deixa de ter onde se esconder. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.